coração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Olá, bem-vindos! Estamos iniciando mais um Diálogos, todas as sextas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, um conteúdo novo para você. Uma roda de conversa boa com preletores convidados, com assuntos diferentes à luz dos ensinamentos da Seiichi Onoye. O assunto da rodada de hoje é vícios. E para a gente conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da Seiichi Onoye do Brasil 2 preletores muito especiais. Quero apresentar esses preletores para vocês. Bem-vindo, então, preletor José Maria. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui e vamos que vamos. Muito obrigado pela oportunidade. E bem-vindo, preletor Aníbal. Muito obrigado, agradeço por estar aqui com pessoas maravilhosas, podendo conversar sobre um assunto tão importante. Muito obrigado. Muito bem, antes de nós começarmos efetivamente esse diálogos, eu quero lembrar aos amigos 2 coisinhas importantes. Aí embaixo da sua tela, você pode se inscrever no nosso canal e pode até acionar as notificações. Assim, você fica bem ligado em todos os conteúdos novos que a Seiichi Onoye do Brasil disponibiliza diariamente, tá bom? Bom, como o assunto é vícios, a gente vai fazer um contraponto inicial aqui, trazendo a definição de vícios à luz, agora, da Organização Mundial da Saúde.
A Organização Mundial da Saúde, ela define o vício como sendo uma doença de ordem física e psicoemocional. Ela pode ter fatores genéticos e até hereditários, mas a Organização Mundial da Saúde afirma que ela é algo comportamental. Muita gente estuda o assunto. Entre essas pessoas, nós pesquisamos o médico Gabor Maté, que tem uma afirmação muito interessante que vai trazer aqui a nossa reflexão, algo importante. Ele diz que o vício é o preenchimento de uma necessidade fundamental que não foi atendida. Então, essa dependência é o preenchimento de um vazio emocional, de uma sensação de isolamento, de uma carência. E é óbvio que nem todo mundo que está vulnerável emocionalmente vai se tornar adicta. Mas a pessoa dependente, ela vai ter esse trauma, vai ter essa carência. Como é que a Seitonoye vai nos ajudar a entender, vai ajudar o amigo que talvez tenha uma vivência aí na sua casa, no seu círculo familiar e que está passando por essa situação, a sair, a se libertar dessa situação. Quando nós falarmos de vício, não estaremos falando somente das drogas ilícitas. A gente vai pensar aí também na bebida, nos vícios da modernidade, gente. Redes sociais, internet, sexo, as questões realmente de compulsões e até o trabalho. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, aproveita para compartilhar com alguém do seu círculo de amizades, porque ele será muito bem-vindo aqui no Diálogos. Vamos começar aqui perguntando para o Preletor José Maria. Preletor José Maria, tudo aquilo que a gente faz se torna um hábito. A gente faz repetidas vezes e se torna um hábito. Quando é que esse hábito ele se torna um vício na nossa vida? Aliás, todo hábito ele é um vício? Muito obrigado pela pergunta maravilhosa. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Bom, na verdade, não, né? O hábito, tudo na vida se torna um hábito, realmente. Mas o hábito que escraviza a gente é o hábito que, de alguma maneira, ele se torna algo exagerado, se tornando aquilo que é a compulsão da pessoa em perder a conexão com o meio que ela vive, para continuar mantendo o hábito. Esse hábito, tem hábito bom, por exemplo. Hábito bom, nós na Seitonoye pregamos lá a norma fundamental, praticar a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Isso se torna um hábito. Esse hábito é bom ou esse hábito é ruim? Esse hábito, ele se torna um hábito bom por quê? Porque você pratica um estilo de meditação que vocês podem estar aí buscando também no canal do YouTube, você vai encontrar lá meditação Shinsokan, vai aprender a fazer a meditação e você vai perceber que não é um hábito que te deixa mal, que te deixa depressivo, que te deixa baixo astral e que você se torna agressivo com o meio que você vive. E quando a gente se torna agressivo com o meio que a gente vive, a gente está, na verdade, agredindo a nós mesmos, né? Então, é importante compreender que o hábito bom é tudo aquilo que liberta a alma, que liberta a sua ação e que a sua ação, do hábito positivo, ela gera mais coisas positivas ao seu redor. O hábito negativo é aquele hábito que se torna um vício progressivo quando você talvez perca o medo de fazer algumas coisas, por modismo, por querer pertencer a um grupo. Aí alguém fala, vamos fumar um baseadinho, e a gente para quando quer, na verdade. E aí e também não faz mal, certo? E aí, no decorrer aqui, a gente vai estar falando aí de várias experiências de pessoas que elas quase que perderam a vida, ou até de pessoas que perderam a vida, porque o baseadinho, o hábito de pertencer ao grupo de amigos, para não ser o diferentão, levou a pessoa à ruína, à destruição e a família, né, num colapso total. Então é importante definir o hábito positivo e o hábito negativo. Aquilo que te prende, que te machuca, com certeza é um hábito totalmente destrutivo. E aquilo que te liberta, aquilo que te faz crescer, te faz prosperar, te faz ser saudável, útil, é um hábito positivo. É interessante essa questão, porque assim, a gente está falando de hábitos, e aí o Preletor trouxe a questão do baseado, por exemplo,
mas a gente tem também hábitos que estão voltados à tecnologia, né, Pletor Aníbal? A questão do celular, e a gente está falando aí também de crianças, às vezes até adultos, a questão dos jogos, o adolescente estar lá realmente sem... Uma questão é você desenvolver uma habilidade, uma competência e até se tornar um profissional nessa área. E a outra coisa é você perceber as famílias falando, meu filho é viciado em computador, meu filho é viciado em celular. Como que o Pletor pode responder para a gente ou contribuir com os amigos que nos acompanham aqui no Diálogos sobre essa questão e essa questão do hábito, né, à luz dos ensinamentos da Seichonoye? Sim, eu estava ouvindo aqui o preletor falar, o preletor José Maria, que tem uma experiência fantástica nesse trabalho com pessoas que às vezes estão passando também por problemas de vícios e carências. E eu estava lembrando, né, o hábito, como surge o hábito, né? Seja o bom ou o mau hábito? Ele surge de algo inconsciente. Sempre ele vem de algo inconsciente. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem o hábito de tomar um café de manhã, eu tenho o hábito de tomar um café antes de sair de casa. E onde surgiu esse hábito, né? Não é que eu li em algum lugar que deveria tomar esse café, mas às vezes a gente absorve pela situação do dia a dia. Não sei dizer de onde eu tive esse hábito, mas por isso que eu estou falando que é do subconsciente, mas pode ser lá na origem, quando eu era pequeno, que meu pai gostava de tomar um café de manhã e eu achava aquele momento agradável e eu acabo reproduzindo. Só que nem sempre reproduzimos coisas positivas, às vezes coisas negativas, que acaba se tornando hábito. Esse hábito, ele surge então de algo que está no nosso subconsciente e que podemos dizer que seria a palavra que a Seichonoye expressa tanto, né? Aquilo que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, ele vai se acumulando no nosso subconsciente e ele vai dando um direcionamento para a nossa vida. Esse direcionamento vai surgindo o hábito, que como o preletor José Maria colocou tão bem, ele pode se tornar uma compulsão e chegar ao vício. Então, pelo lado de vista religioso, podemos ter uma outra expressão que a gente usa bastante, que a gente vai falar mais para frente também, que é o karma. Então, esse sentimento inicial, por exemplo, como você falou da questão dos vícios digitais, né? Às vezes um sentimento de querer se isolar de algo que está ali leva a pessoa a desenvolver hábitos onde ela vai ficar tão focada, a mente dela vai ficar tão focada que é como se ela não estivesse mais presente naquele ambiente familiar, por exemplo. Então a gente começa a perceber alguns hábitos que se tornam compulsões e se torna vício, mas que tem como origem, nesse caso específico que eu estou falando, uma sensação de sair daquele local, ou seja, se fazer distante mesmo presente. E aí você acaba indo para esse lado dos games ou de outros vícios dessa forma. É interessante, o Pletor está falando dessa sensação de se isolar. Isso tem a ver talvez com a visão que a pessoa tem dela mesma, que a pessoa tem do mundo em que ela vive. Então, eu vou aproveitar e vou continuar aqui com o Pletor Aníbal pensando nessa questão. A gente pode dizer que o vício, ou melhor, que a visão de mundo que cada um tem, ela impacta na sua felicidade, impacta naquilo que ela vai fazer, nas escolhas e decisões dela? Fundamentalmente. O seu modelo de vida está pautado e está baseado no que você pensa ser. Então, como o preletor José Maria colocou também, aquela pessoa que vai fumar o baseadinho para se sentir da turma ou para se sentir mais legal, porque senão ele não vai ser uma pessoa legal, estamos falando inicialmente de como a pessoa se vê. Como você se percebe. Quem é você? Né? E aí a Seichonoye, ela faz uma revolução nessa visão de pessoa. Eu lembro que quando eu conheci os ensinamentos da Seichonoye, eu não me achava uma pessoa muito legal. Eu achava que eu tinha vários defeitos. Defeitos fundamentais. Ou seja, defeitos que eu nasci assim, eu vim dessa família e não tem como mudar. E aí a Seichonoye vem e fala, não, na essência todos nós somos perfeitos. Somos Ainda filhos bem, né? de Deus. Ainda bem, porque ele deu trabalho na academia de Biúna. Dei. Pai do céu. O Zé Maria foi Muito um das obrigado. que... Graças a Deus, hoje é projetor da Seichonoye. Sem dúvida, um dos que me ajudou
na minha formação dentro da Seichonoye. E esse conceito faz toda a diferença. Se você se vê como um viciado, por exemplo, e luta para se transformar, esse processo vai ficar muito mais difícil do que quando você descobre que você está manifestando um viciado, mas que você é livre e que você é perfeito. E aquilo é apenas uma das manifestações suas que você pode mudar livremente, porque Deus te deu essa liberdade. Quando você faz essa distinção entre o eu fenomênico, que a gente chama, ou o eu que está com determinado vício, e o eu original, que é antes desse corpo, e vai além do término dessa vida terrena, quando você consegue distinguir isso, parece que como um milagre mesmo, ou como uma mágica, você deixa de ter a necessidade de manifestar aquele ser fenomênico negativo que está manifestando. Muito bem. Eu fiquei pensando aqui, não é assustador essa sensação, pensando na pessoa que está ouvindo a gente agora, essa sensação do se encontrar com a liberdade, essa plenitude, essa grandiosidade que a Seichonoye fala, né, do Filho de Deus, não é assustador? Porque tem a impressão de que quando a gente fala do vício, a gente está falando em fugir de alguma coisa. E aí você está tentando escapar de alguma coisa e de repente alguém fala, ó, vem aqui que eu vou te mostrar quem você é. Tem a ver essa questão do fugir, do medo de se encontrar com a sua essência? Porque, essencialmente, a Seichonoye nos ensina que essencialmente, todos nós somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. E esse anseio de fugir, esse anseio de se libertar, que a pessoa quer fugir de alguma situação, ela vem, acredito eu, pela experiência que eu tive no período que eu vivi na Academia de Santa Tecla. A gente tinha uma ligação ali com uma fundação que trabalhava com esse projeto de adicção, era uma fazenda de recuperação, e eu fiquei ali 5 tantos anos ali, e durante todo esse período eu ia uma vez por mês fazer palestra, conviver com o pessoal que estava na fazenda, e eles participavam de 3 seminários na academia, era algo assim maravilhoso. E aqui no livro Superando Obstáculos, de autoria do professor Iwasaka, ele fala uma coisinha assim, que um sentimento bastante comum entre esses jovens é a revolta contra os pais. Meus pais não se entendem, meus pais não me entendem, meus pais não ligam para mim. Aí, então, Yara, o que acontece é o seguinte, nesse projeto que eu estive ali vivendo empiricamente, de todos os jovens, os meninos, as meninas, os senhores e senhoras que estavam ali em recuperação, 99% foi a origem da busca da droga, que o anseio para ficar tranquilo, porque uma das coisas também que é interessante é que quando o jovem fala, eu fumo porque eu fico tranquilo, mas na cabeça do pai, ou na nossa cabeça, fala, não, como que ele vai ficar tranquilo? É que a droga proporciona tranquilidade, entre aspas. Claro, você fuma um baseado, a vida se transforma num paraíso, entendeu bem? Você cheira uma cocaína, a energia que vem dentro de você se transforma no super-homem, porque ela é expansiva. Mas 90%, 99% é o desencontro de amor dentro de casa. É o desencontro do amor, é o desequilíbrio do amor. É o amor que não se encontrou e a pessoa sai em busca desse amor. E ela sofre por não conseguir aparelhar esse amor dentro dessa célula chamada família. Aí, então, ela busca um momento de paz interior. E ela encontra essa paz interior no momento que está na drogadição, com certeza. Mas a consequência que a drogadição traz é que uma é pouco, uma é muito, 1000 é infinitamente pouco. Então, eles pregam assim que, tanto que o primeiro passo, né, dos 12 passos, né, dos narcóticos anônimos, o primeiro passo é a pessoa conscientizar que ela é impotente diante da droga. Ela precisa ter medo da droga. Porque se ela, quando a gente começa a conversar com os meninos lá, tal, eles falam, a minha doença é incurável. A drogadição, ela é incurável.
Por quê? Porque eles precisam ter medo da drogadição, eles têm que estar longe, porque aí fala, olha só, como ele estava cheirando cocaína, ele estava fumando crack, ele já se recuperou, então vamos fazer uma festa para ele. E na festa a gente vai tomar uma cervejinha, porque cervejinha ele tem controle, ele não consegue. O momento que o álcool entra dentro dele, a consciência, ou seja, a reação química vai ocorrer, mas a consciência já alimenta o desejo de, vou fazer só um pouquinho, que como eu já saí da recuperação, eu consigo sair dessa. E não consegue. Então, é muito importante a gente compreender que o estado emocional da pessoa que está na drogadição, você pode ter certeza absoluta que a maioria é esse desencontro que houve dentro do conceito da família, do conceito dessa questão da distância, né, que eles têm a falta de amor, essa carência, é que gera todo esse estado emocional ruim, né, e a pessoa sai na busca e entra num estado assim de deplorável. É deplorável o estado que as pessoas ficam quando elas chegam no centro de recuperação, que ela passa por uma triagem, no momento que ela está naquele processo, né, de livrar-se da droga, aquele processo, os 7 dias, a pessoa se transforma, a pessoa fica num estado deplorável, com dor, ela sente vômito, diarreia, ela se torna violenta, ela agride as pessoas que estão ao seu redor, até que ela vai compreender que ela está nesse processo e geralmente não tem remédio, né? É só se livrar da droga. E aí, no processo da recuperação, num centro de recuperação, aí eles começam a fazer as terapias em grupo, né? E na terapia em grupo, nas reuniões do NA, como é uma reunião do NA? Então, eu chego na reunião e digo assim, oi, meu nome é José. E todo mundo que está ali fala assim, oi, José. Né? Aí eu tenho que dizer, eu sou José e hoje eu tenho a alegria, só por hoje, de estar um dia limpo. E por que só por hoje? Porque para uma pessoa que está debilitada na drogadição, se você falar para ela assim, você é filho de Deus, perfeito e maravilhoso, você não tem o vício, aquilo para ela é um susto muito grande, que ela acha que ela não vai conseguir, eu sou filho de Deus para sempre, ela acha que ela não vai conseguir, porque ser filho de Deus todo dia é muito para ela. Então ela tem que tomar todos os dias a decisão de só por hoje eu vou sentir o prazer de tomar banho, porque enquanto eu estou na drogadição eu não tomo banho. Ou só por hoje eu vou sentir o prazer de me alimentar com a minha família. Só por hoje eu vou sentir o prazer de ouvir meus pais brigando novamente, entendeu? Porque quando ela fala para ela assim, você é um filho de Deus, então isso a gente sempre discutia com eles, e a minha teoria era o seguinte, eu falava para eles, mas por que os 12 passos diz para você que você é um doente incurável? Justamente porque você precisa temer. Porque se você não teme, você vai continuar fazendo novamente. Mas se você fizer essa introspecção e os 12 passos, na verdade, ele é todo embasado também em Deus. É algo muito legal, porque ele é baseado em Deus na forma que cada um acredita, da maneira que cada um acredita. Então, eles pedem para eles buscar a força superior a Deus. Aí, quando eles chegam na Seichonoye, aí a gente fala, então, só por hoje eu vou praticar a meditação Shinsokan para curar as feridas emocionais que estão abertas dentro de mim. E aí, coisa espantosa, que é muito espantoso, que eu não vou conseguir, ele consegue gradativamente, porque ele já tem esse treinamento de só por hoje eu vou estar limpo. Legal. Não sei se o preletor Aníbal gostaria de contribuir de alguma forma agora. Sim, na verdade, eu estava refletindo aqui sobre o que o preletor José Maria estava falando, e assim, aquele desequilíbrio, né, do amor que ele citou, como aquilo causa feridas gigantescas, né, e ficam expostas. E quando a pessoa chega a um estágio do vício, nesse estágio que o preletor José Maria colocou, é porque essa ferida está muito aberta. E quando a gente olha para o ensinamento da Seichonoye, a gente percebe que não adianta simplesmente controlar. Porque hoje, até na própria psiquiatria, a gente vê muita gente que é outro vício também, né? vários medicamentos. E a gente vê muitas pessoas usando os fármacos para
abafar algo que está no subconsciente. Enquanto essa pessoa não for capaz de, com ajuda ou individualmente, cada um tem o seu caminho, né, não for capaz de fazer uma reflexão como a que o José Maria colocou, de só por hoje eu vou escutar os meus pais brigarem, por exemplo, e fazer uma reflexão, uma análise individual, voltando para o seu subconsciente para entender aquela ferida. E, de certa forma, aos poucos, limpando essa ferida e purificando essa ferida, se não for feito esse trabalho, simplesmente vai anestesiar. Por isso que a gente vê muita gente falando assim, eu estou há 10, 15, 20 anos tentando sair do vício e não consigo. Eu tento, fico um tempo sem, e quando eu vejo, volta, às vezes, ainda maior. Por quê? Porque não está lidando com a ferida, está lidando com o superficial, e aí retorna. Mas se lidar com a ferida, pode se curar, definitivamente. Porque é complicado, né? Dói mexer nessas feridas, é complicado mexer nos seus baúzinhos emocionais, é bem complicado. E aí, quando a gente pensa nesse assunto, ouvindo aí o pletor José Maria falar, tem as perspectivas diferentes, né? Tem a perspectiva da família, que está inserida, todo mundo se insere nesse pacote. Sim. Tem a família que está vendo a situação acontecer, seja na esfera que for, seja na bebida, na droga, seja em qualquer esfera. E tem a própria pessoa. Então, vamos falar um pouquinho dessas perspectivas e aí talvez a gente possa começar a continuar, né, falando da pessoa que está inserida. Obviamente, para ela dar um passo, ela precisa reconhecer onde ela está. Porque quando a pessoa está perdida, se eu entendi bem, ela está ali, imersa, ela não enxerga outra coisa. Agora, se a pessoa alguém conseguiu sinalizar, se ela já percebeu que ela está ali, ela quer, sabe, realmente se desvencilhar dessas amarras, qual que é um passo legal, pletor José Maria, para ela começar a desatar essas amarras? Bom, a questão familiar, ela é algo bastante complexa, justamente porque até existem terapeutas que trabalham na área da drogadição que chama a família de codependente, né? Existe ali um dependente e a família toda é codependente quando a família não sabe lidar com a situação. A família não consegue lidar com a situação e aí então o pai diz, eu não vou te dar mais a mesada, né, que eu te dava. Aí o filho fica bonzinho 2, 3 dias e ele chega chorando para a mãe, dizendo, não, eu quero ir com meus amigos no aniversário do primo, eu não vou beber, eu não vou fumar, me dá um dinheirinho. E a mãe pega e dá, porque ela acredita no filho. Só que no momento que ela dá o dinheiro, ela é codependente, porque ele vai fazer exatamente a mesma coisa. E quando eles começam a tomar algumas decisões, aí tem aí a terapia do amor exigente, que o amor exigente nada mais é que um contrato que a gente faz com o adicto. E esse contrato que a família faz é o seguinte, são as regras, as normas fundamentais de casa. Você vai chegar às 8, se não chegar às 8 em ponto, pode chegar até 7h59, mas 8h01 você não vai mais ter o celular. E se você não fizer isso, ele percebe, né, que o coraçãozinho de pai, coraçãozinho de mãe é muito frágil. E aí ele chega às 8h02 e não aconteceu nada, amanhã ele chega só 3 dias depois, chapado, totalmente estraçalhado. Então é muito importante a família no contexto buscar a ajuda material, né, psicológica e tal, mas no conceito espiritual a gente precisa fazer aquilo que diz a revelação divina da grande harmonia, reflexiona e reconcilia-te. Antes de ser seu filho, ele é filho de Deus, perfeito e maravilhoso. E ele não nasceu com a drogadição. Essa drogadição, ela veio de algum lugar, onde o professor Seide fala do desencontro do amor. Onde o amor se desencontra, sobrevém tragédias. Então, quando houve esse desencontro do amor, aí tem que ajustar o amor. Para ajustar o amor, tem que fazer a reparação. E o oitavo passo dos Narcóticos Anônimos é justamente esse, fazer a recuperação. Daí eles fazem um inventário de todas as pessoas que eu magoei, todas as pessoas que relacionei comigo, eu relacionei com elas e eu abusei delas, né? Tem situações de filhos que roubam dentro de casa, some a televisão, vende o celular, vende o carro, vende o rim da mãe, enfim, faz de tudo, eles não querem saber.
para manter a drogadição. Aí então você precisa fazer essa reparação. E no contexto da Seichonoye, nada mais é que você voltar para dentro de si mesmo e através da poderosíssima oração do perdão, que se encontra no livreto do Shinsokan, você, em primeiro lugar, perdoar a si mesmo. Aceitar que, na verdade, não era o eu, filho de Deus, que agiu dessa forma. Quem agiu dessa forma foi a carência afetiva, o falso eu. Aí perdoar esse falso eu. Olhar com os olhos de Deus para dentro de você. Olhar com os olhos do amor, que Deus continua te amando. Por maior que tenha sido os erros, Deus continua te amando. Aí você faz, então, a oração do perdão para si mesmo, você faz oração de perdão para os pais, oração de perdão para a família, os amigos que estão inseridos nesse contexto, há uma cumplicidade muito grande. Então aí a pessoa, na fase de recuperação, Yara, ele sai, ele quer encontrar os amigos da drogadição, porque ele quer, na verdade, ajudar o cara. Ele acha que ele vai conseguir ajudar. Puxa vida, eu estou tendo hoje uma outra perspectiva de vida. Aí ele encontra o cara, só que é ele mais 8. Aí os 8 continuam fazendo a mesma coisa. Quando ele chega ali, aí chama-se recaída. Ele recai, é o anjo caído. Ele recai, né, justamente porque ele vai entrar na vibe das pessoas. Então, claro, você vai odiar o amigo? Não. Assim como você não vai odiar a família, mas você precisa distanciar um pouquinho desses amigos. Até realmente o hábito da meditação Shinsokan, o hábito de você agradecer a seus pais. Papai é a manifestação de Deus, mamãe é a manifestação de Deus, a minha vida é a manifestação de Deus. Fortalecendo isso, participando dos seminários da Seichonoye, lendo os livros dos jovens, dinamiza sua capacidade e tal. Aí a pessoa fica forte, ela consegue, no contexto, curar todas as feridas que foram abertas na família, no meio que ela vivia, e aí sim ela vai estar pronta para viver uma nova vida. É o que o mestre chama da atadura do amor, né? Da atadura do amor. Envolver com a atadura do amor. Eu estava aqui pensando nesse olhar que a gente tem que ter sobre a gente mesmo, quando a gente está inserido, no olhar que a família tem que ter sobre o seu filho, sobre o seu amigo, né? As pessoas do entorno. E queria até trazer essa reflexão. Não tem um sentimento de culpa presente, Pletor Aníbal, na família por ver, sei lá, o filho, vamos sair um pouquinho do universo da droga ilícita, vamos pensar no filho que não desce para cumprimentar os familiares porque ele está lá, preso no seu aparelho de celular ou no seu jogo. Ou até do filho que nunca está ali junto da família nas celebrações porque ele está numa outra vibe. Esse sentimento de culpa, de a pessoa não se sentir inteira, como é que se remove isso da mente de um familiar e até da mente de quem está inserido nessa dependência? Sim. Tem aquela situação onde os pais sempre acham no final que eu errei em algum lugar, né? Alguma coisa na educação eu errei, eu fiz tudo errado e vem a autopunição. E isso leva a situações bem complicadas. Eu queria citar aqui esse livro A Oração Tem Força, A Oração Tem Poder, do professor Heitor Miyazaki, que é um livro fantástico, principalmente para quem está passando por situações assim. E bem no início, nas primeiras páginas, ele conta um caso. Na verdade, no primeiro capítulo, a primeira coisa é sobre uma cura de vício, que ele já citou também no CD Poder da Oração, mas é uma orientação que ele fez por uma senhora que já conhecia a Seichonoye, já participava da Seichonoye, e um dia indagou o preletor Heitor Miyazaki, falando que ela já tinha resolvido várias coisas na vida dela, porém ela tem um filho que era viciado em álcool já há mais de 20 anos, e isso ela não conseguia resolver com os ensinamentos da Seichonoye. E aí o preletor Heitor Miyazaki, conversando com ela, distraiu ela um pouco, porque é importante a gente sempre estar atento ao que está no subconsciente, né? Quando a gente pergunta como é o seu filho, você vai elaborar em cima dos seus conceitos e em cima do que você pode falar, em cima do que é legal falar. Mas quando o subconsciente surge, aí a gente vê exatamente a visão que nós temos nossa e do outro. E aí o preletor Heitor Miyazaki, ele pergunta sobre a bolsa, sobre o sapato, para distrair ela de alguma forma, e de repente ele pergunta, como é o seu filho?
E aí a imagem que vem para ela é do viciado. E aí ele fala, existe um contexto do inconsciente familiar, ou seja, do subconsciente da família, que move também aquela pessoa, né? Isso pode ajudar aquela pessoa que quer sair do vício ou piorar a situação daquela pessoa que quer sair do vício. Então, é o codependente, né? Todos ali estão envolvidos. Se você que está nos assistindo hoje tem uma situação na sua família de drogadição, por exemplo, saiba que ninguém é responsável exclusivo. Todos têm uma parcela e todos podem se ajudar. Quando todos se ajudam, é mais fácil sair dessa situação. E aí o preletor Heitor Miyazaki orienta essa senhora, essa mãe, para que ela faça 5.000 afirmações por dia que o filho dela é maravilhoso. E ela fala, nossa, mas é muito. Ele fala assim, não é. Em 20 anos, quantas vezes você já mentalizou que o seu filho é um viciado? Então você precisa mudar esse pensamento na origem, lá no subconsciente. E aí ele fala, mas não adianta só a senhora fazer isso. Você vai ter que convencer o seu marido a fazer isso e a sua nora também a fazer isso. E ela fala, mas como? Ele fala, você vai conseguir. E ela vai, conversa com o marido e conversa com a nora. E os três resolvem, a partir daquele dia, fazer 5.000 vezes por dia a mentalização de que fulano é perfeito, é maravilhoso, é saudável. E aí, fazendo isso, logo depois, o professor Heitor Miyazaki fala que é a única coisa que aquela senhora não conseguia transformar através do ensinamento da Seichoné, a partir dessa orientação foi transformado também. E o filho procura ela, se eu não me engano, 5 dias após os três iniciar essa mentalização, ele procura ela e fala, mãe, eu não estou sentindo mais vontade de beber. E aí, depois daquele dia, ele nunca mais precisou beber. Por quê? Porque a ferida não era individual, nesse caso específico, era uma ferida familiar. E quando a família inteira se dispôs a cuidar dessa ferida, sem se preocupar muito com o que os outros pensam, né? Às vezes a gente fica preocupado, como é que o vizinho vai ver meu filho aí fazendo esse escândalo? Quando, na verdade, quem está precisando de atenção é o meu filho, não o vizinho. Não precisa se preocupar com o que o vizinho vai pensar. Mas o que eu posso fazer pelo meu filho e pela minha família para equilibrar esse amor, como falou o preletor José Maria Coelho. É muito interessante na Seichonoye esse processo de orientação, de ajuda. Aliás, né, o amigo que nos acompanha agora, se desejar uma orientação, por favor, pode até escrever para a gente, orientacal@sni.org.br. A gente vai ter muita alegria e, assim, de trabalhar com essa orientação diretamente de preletores da Seichonoye. Você também pode procurar uma regional pertinho da sua casa, sni.org.br. Você vai localizar aí uma regional, uma sede nossa pertinho da sua casa, para você poder sentar com um preletor da Seichonoye e abrir o seu coração numa conversa muito particular, que a gente chama aqui de orientação pessoal. E falando em orientação pessoal, que já trouxe aqui o exemplo do preletor Aníbal, o preletor José Maria parece que teve bastante experiência com orientações pessoais e assim, esse acompanhamento com os jovens. Podia frisar para a gente que práticas, como, claro, mantendo aí o sigilo, obviamente, das pessoas orientadas, mas como é que essas pessoas conseguiram sair, se libertar dessa situação? Olha só, uma das orientações, tem um montão, né? Mas uma delas aconteceu uma vez em Londrina. Eu fiquei morando 6 meses na regional de Londrina para realizar naquela época a convenção dos jovens que a gente fazia nos estados. E um dia um domingo estava tendo uma reunião da Seichonoye, e a reunião de preparação, né, da convenção. A sede estava fechada e eu saí para ir para o banheiro. Quando eu saí para ir para o banheiro, estava saindo um rapaz do banheiro. Então, era a antiga sede da regional Londrina, tem um portãozinho. E olha que interessante. Daí eu comecei a conversar com ele. Falei, você quer alguma coisa? Você quer uma orientação? Ele falou, não, eu não se preocupa comigo, eu estou bem. Daí quando ele começou a falar que eu estava bem, eu percebi que ele não estava bem. Aí eu falei, nós vamos conversar, senta aí, qual é o seu nome? Daí ele falou o nome. A gente começou a conversar e fomos falando até que ele falou assim, olha, na verdade, essa moto que está aqui é minha,
E eu, na verdade, tentei um suicídio agora. Eu passei a Avenida Higienópolis todinha, sinal fechado em alta velocidade, e você acredita que nenhum carro me pegou e tal? E como eu estava em alta velocidade, a Avenida Higienópolis é aqui, a Paranaguá, onde fica a sede da Setionei Londrina, é aqui. Ele deu a volta assim, e quando ele passou na frente, lá na sede antiga, não sei se tem ainda hoje, mas tinha uma placa lá escrito: Deus é amor, o amor tudo resolve. E ele disse que aquela placa chamou a atenção dele. Como ele viu que estava tudo fechado, ele entrou para ir no banheiro. E deu certo da gente sair. Aí a gente começou a conversar e ele contou todo o conceito, toda a história da vida dele. E ele me disse que ele tentou suicídio porque ele vinha de um lar bastante desestruturado, pais separados, e ele tinha, na pré-adolescência, assim, ele fala assim, eu tinha assim, uma sensação de que quase toda noite eu tinha sonho erótico, né? E um dia, aquilo que ele pensava que era sonho, na verdade não era. Ele um dia acordou e viu que alguém estava realmente manipulando ele, e era a mãe. Entendeu? E aí eu falei, bom, mas vamos conversar sobre isso, né? Aí eu fui falando sobre o contexto familiar, daí ele mostrou a foto do pai, a cara do pai, e eu falei para ele assim, olha só, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Não pense que é por acaso ou que sua mãe é uma pessoa desprezível, né? O amor, quando ele, no seu maior grau, ele se coloca no lugar do outro. Ele vai entender por que o outro tomou essa atitude. Então, eu acredito muito que, se você começar a participar das nossas reuniões, e aí eu dei para ele o livro Buscando o Amor dos Pais, e aí ele começou a vir nas reuniões de jovens, ele vinha nas reuniões de quarta-feira, e começou a praticar meditação Shinsokan, começou a fazer a oração do perdão, para entender, e na verdade um dia ele teve coragem de conversar com a mãe. E a mãe chorou, caiu de joelhos pedindo perdão para ele, dizendo assim que quando ela olhava para ele, ela sentia tanta falta do pai, do carinho do pai, do amor do pai, e ela era levada a essa ação. Sabe? Ela voltava, ela ia lá, abraçava ele, e de repente ela era movida por um sentimento, né, talvez de apego e carência afetiva, e ela pensava que era o marido. Então, não julgue, não estamos aqui para julgar ninguém, né? O fato é que é um ensinamento do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. É um ensinamento para você exercitar o amor, e você, através da Seichonê, vai curar a carência da sua mãe. E ele fez a prática e realmente ele conseguiu levar a mãe para Seichonoye, também o irmão para Seichonoye, e se livrou dessa situação. E ele era usuário, né? Então ele estava usando já vários anos, ele estava usando maconha. E hoje é um cara super legal, é professor de universidade, está vivendo uma vida maravilhosa, mas conseguiu romper isso quando ele colocou em prática, na verdade, o ensinamento da Seichonei através do perdão para sua mãe, né? E uma coisa que é muito importante a gente compreender é que nós somos a expressão da vida de Deus, e o sentimento de gratidão é que faz manifestar Deus na nossa vida. Então, quando você exercitar o sentimento de gratidão, e como é que a gente faz isso, Preto? Como é que é o sentimento de gratidão? Dizendo muito obrigado. Ontem mesmo eu fiz essa semana também eu estava com tanta tarefa para fazer, que eu terminava a atividade e pegava 1 quilo de feijão. Então eu ia dormir lá pela meia-noite, né? Ontem também, porque eu terminei uma atividade ontem e peguei o feijãozinho e dizia muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Esse muito obrigado, o Sagrado Mestre diz que é o sentimento de gratidão, que é o fermento que abre as portas da realização, que cura a alma. Então, eu acredito que esse rapaz, quando ele expressou a gratidão através do perdão, ele recuperou, né, a essência da vida e vive uma vida feliz, maravilhosa. É tão bonito ouvir, né? Há umas semanas atrás, eu estava na academia de Biúna, e por algum motivo o celular tocou, porque já era hora de 4h30, já era hora de acordar na academia de Biúna. E eu fui desligar o celular e eu vi a postagem de uma pessoa conhecida, e eu identifiquei ali nas frases que essa pessoa postou que naquele momento ela estava fazendo uso de drogas. Naquela postagem. Aquilo dilacerou minha alma de um jeito
E olha que eu estava na academia ali, né, para os amigos que nos acompanham, a gente tem lá na academia aqui em São Paulo, em outras cidades do Brasil, nós temos academias de treinamento espiritual, a gente estava num evento, num seminário lá, e aquilo cortou meu coração, sabe? E aí eu chorei, as pessoas perceberam, e aí foi a oração. Foi a oração. E aí eu fiquei muito reflexiva, até pensando nessa pauta aqui. Às vezes a gente quer ajudar a pessoa, quer tirar essa dor do coração da pessoa e a gente não sabe o que fazer. Quando a gente está nessa situação, Preletor Aníbal, de querer remover a dor do coração de uma pessoa, o que a gente faz? Como que a gente age? Primeiro orar, né? Mas é importante, nós que conhecemos o ensinamento da Seichonoye e os senhores que estão conhecendo nesse momento, ajudar uma pessoa crendo que ela é uma pessoa errada, a gente não vai conseguir. Enquanto eu olhar para aquela pessoa como uma pessoa frágil, fraca, dependente, errada, por mais que eu queira ajudar, essa ajuda não vai ser efetiva. O primeiro ponto é olhar para essa pessoa como uma pessoa perfeita. Como assim, Aníbal? A pessoa não é perfeita. A essência que ela foi criada é perfeita. A manifestação nessa vida atual, em alguns anos, ou seja, uma faísca da vida dela, nessa faísca está manifestando uma imperfeição, mas ela é perfeita. Quando a gente tem essa compreensão, aí a gente consegue orar pelo outro da forma correta. E aí essa oração, ela se manifesta, ela tem poder. Agora, enquanto oramos ao outro, tentando corrigir um erro ou uma falha, essa oração, ela dificilmente é atendida, vamos dizer assim. Preletor Yara, eu queria só citar mais um caso aqui que eu estava lembrando, que eu acho que acrescenta bastante, de uma pessoa que eu conheço, que é adepto da Seichonoye, hoje é um líder da Seichonoye, e que quando ele conheceu o ensinamento da Seichonoye, ele era viciado em cocaína. Ele já usava há mais de 6 anos cocaína. Obviamente ainda estava naquela fase em que muitos vivem muitos anos nessa fase, que é onde ele consegue conciliar trabalho e os vícios, né? Mas que continua sendo uma situação muito complicada. E ele conheceu o ensinamento da Seichonoye e começou a participar de uma reunião da associação local uma vez por semana. Eu lembrei disso quando o preletor José falou que orientou esse jovem a começar a participar. É muito importante começar a participar do movimento de iluminação presencialmente. Eu sei que todos aqui estão assistindo virtualmente, mas fica o convite para ir numa academia de treinamento espiritual, para ir nas associações locais, né, em busca de participar efetivamente do nosso movimento. Tem até um site que você pode procurar, né, onde achar um local de reunião próximo à sua casa, que é sni.org.br/onde encontrar. E quando a pessoa começa a participar do movimento, começa a fazer uma transformação naquela base da mente que a gente falou, do subconsciente. Então, no caso dessa pessoa, ele começou a ir na reunião, às sextas-feiras à noite, e escutava, começava a adquirir um livro, começou a ler, e, em paralelo a isso, ele trabalhava e fazia uso da sua cocaína, mas começou a participar. E ele relata que foi espantoso, porque até hoje, você pergunta para ele, como que você saiu das drogas? Ele não sabe citar, ele não sabe falar. Mas ele fez uma cura daquela ferida tão profundamente que naturalmente ele foi perdendo o interesse em ir até aquela situação sem perceber, porque a cura foi ocorrendo a nível inconsciente. E ele fala que no final, quando ele já estava estudando muito a Seichonoye, ele tentou algumas vezes fazer uso e acontecia coisas inusitadas que afastavam ele daquela situação. E aí, naturalmente, sem traumas, sem nada, ele conseguiu se afastar. Então, não importa o que você está vivendo hoje ou como você está vivendo hoje. Se propõe a participar de um movimento como o movimento da Seichonoye hoje. Porque tem pessoas que falam assim,
hoje eu ainda não sou digno. Eu vou me preparar para um dia participar desse movimento. E estão perdendo a grande oportunidade de transformar a sua vida. Eu acredito que a família possa dar o primeiro passo se naquele momento o filho, a pessoa que está nessa situação ainda não consegue, porque na verdade essa revolução interior é um passo importantíssimo. Eu até, para completar aí essa ilustração que eu mesma trouxe aqui, para mudar essa minha molde mental, né, que eu trouxe. Puxa, eu li aquela mensagem, minha mente foi direto imaginar uma cena. Eu comecei a fazer um caderno de elogio. Olha. Estou nesse processo de terminar e esse caderno de elogio dedicado a essa pessoa com amor, mas não porque essa pessoa não seja filha de Deus, que é o que o Pletor falou. Essa pessoa é filha de Deus, é perfeita. A minha mente é que precisa realmente ser ajustada e reconhecer isso. Então, quando a pessoa está nesse processo e ela se esconde do julgamento dos outros, ela tem medo de falar, a família tem medo de falar, como é que ela faz para conseguir orar mesmo? Às vezes não consegue, né, Pletor José Maria? Às vezes a pessoa não consegue nem fazer uma oração, porque está difícil. Sim, mas por isso que é importante, então, essa coisa do tal do hábito. Começar a mudar o hábito e começar a participar. Porque na reunião da Setionê a gente chega, né? A gente fala, gente, de onde eles vivem? Eles vivem em Nárnia, que é só gente feliz, a gente alegre, dá risada, ouve a palestra, chora, se abraça, canta e vai embora dizendo muito obrigado. Então as pessoas, nesse processo, assim, é muito importante isso. Agora, a questão familiar, existe aquele lado, realmente, dos pais que não aceitam jamais buscar ajuda. Porque meu filho, como eu não criei meu filho para isso, eu vou expor o meu filho para a sociedade, eu vou expor o meu filho para o meio que eu vivo. Eu vivi isso também uma ocasião em que a menina, a mãe, né, ela relutou até o último momento, porque ela dizia que ela não podia, e ela via o filho se afundando na droga, mas ela dizia que não, que isso ia passar, e é um sofrimento muito grande para a família. E aí, eu acredito muito que por trás dessa situação da mãe, claro que existe a culpa, né? Aquela que a gente disse no início, onde foi que eu errei? Porque a mãe se culpa, eu é que errei. Mas como eu errei, eu vou deixar assim, porque eu não posso mostrar para as pessoas ao meu redor porque eu tenho uma função, ou sou projetor da Setionoye, meu filho está nessa situação, ou eu sou um médico, eu sou psicólogo, e porque meu filho está nessa situação. Todos nós estamos vivendo aqui neste mundo e estamos sujeitos a várias experiências. A vida se manifesta na adversidade. Então, para essa família, eu gostaria de dizer para esse pai, para essa mãe, não é culpa sua, não é culpa do seu filho, é o ensinamento do Bodhisattva, que reflete sons do mundo, é o ensinamento do amor, que está pedindo para você, nesse momento, não exercitar culpa e romper de uma vez por todas a barreira do ego, do falso eu, e olhar para dentro do seu filho, aquilo que a gente falou há pouco, que eu achei bem legal. A gente só olha aquilo, ele é assim. Quanto mais a gente reconhece que ele é assim, mais assim ele vai ficar. Aí a gente se torna codependente, porque a gente está reconhecendo que ele é adicto. Mas no momento que você voltar a sua mente para Deus, você não precisa falar para ninguém, mas se você voltar a sua mente para Deus, sabe, traz de volta seu filho para o ventre materno. Olha ele lá como aquele embriãozinho que estava lá e que você criou uma perspectiva de vida para ele maravilhosa, e cante para ele. Né? Traga o seu filho, né, que está lá com 30 anos de idade, vai lá no momento que ele está na crise da drogadição, bota ele no colo. Cante uma cantiga de Niná para ele e diga, você é meu maior tesouro, você é um tesouro precioso. Esse amor cura. Pode ter certeza que o vício desaparece. Eu lembro uma ocasião que, num seminário de preletores, uma preletora perguntou, eu tenho um filho, e nessa situação já fiz todas as práticas da Setionoye. Eu gostaria de saber o que fazer, né, para curar meu filho. Aí eu perguntei para a saudosa preletora Francisca Justiniano, o que a senhora orientaria? E ela respondeu assim,
eu orientaria essa mãe o seguinte, que eu preferia 1000 vezes ter minha filha na drogadição, mas estar aqui comigo, que no meu caso eu perdi a minha filha no acidente há muito tempo, do que não ter a minha filha. Então eu acho que quando a gente dá esse salto, né, na mente, de ficar brigando com aquilo que está manifestado, a gente não vai curar nada e nem ninguém. É importante trazer de volta. A pessoa não nasceu com isso. Eu sei de uma mãe que um dia o filho estava lá no quarto, assim, ela me ligou, ela trancou o quarto. Eu falei, quebra a porta do quarto e diga para ele que ele não nasceu com isso. Ele é filho de Deus. E a mãe foi lá e quebrou a porta do quarto, entrou lá, o filho estava todo babado na cama, pó para todo lado, e ela gritava com ele, você não nasceu com isso, você não é isso, você é filho de Deus perfeito e maravilhoso, você é filho de Deus perfeito e maravilhoso. Aí, passado a toda a crise, aí ele entrou no processo de abstinência, e ele assustou, não sei se foi com a porta da mãe, eu acho que foi com o amor, né? E aí, esse amor da mãe de romper esta porta, de dizer, você não nasceu com isso, você é filho de Deus, fez com que ele buscasse ajuda. Aí ele veio participar do seminário aqui na Academia de Biúna, aí a gente saiu aqui em São Paulo, aí eu estava tomando uma Coca-Cola, e que ele não pode tomar. Aí ele falou assim, eu estou com tanta vontade de tomar. Eu falei para ele, se você quiser tomar, comigo, você vai ver que você não vai ter vontade de cheirar nada, você pode tomar. Né? Ele falou, será? Eu falei assim, eu garanto. Daí eu falei assim, Deus meu, agora você vai na frente. E aí ele tomou e ficou tranquilo, daí a gente voltou para casa, eu morava lá no alojamento ainda, ele ficou lá e tal, depois ele voltou para a cidade dele, enfim. Ou seja, o contexto é você... buscar em Deus, né? Buscar em Deus e não ficar brigando com aquilo que está manifestado. Quanto mais você reconhece, mais manifesta. Lá no Rio Grande do Sul também eu ouvi um relato um dia de uma irmã. Ela era irmã de um alcoólatra. E ela fez 10 anos forma humana para ele. Sabe o que é você fazer 10 anos de forma humana? Eu pensei assim, gente, eu achava que forma humana era de 3 meses. Ela fez 10 anos, né? Justamente a eliminação do vício, porque ela era alcoólatra. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato dela não desistir. Porque talvez a gente faça de 3 meses, né? Falando de 3 meses, não parou, ele que... Já não faço ele mais. Que continue, ele que vai se virar, porque eu não aguento mais fazer reza para esse cara. E ela, um dia, esse irmão, disse que ele tomou tanto, e deu uma chuva torrencial, e ele não voltava para casa. Aí chuva no inverno, lá no Rio Grande do Sul, o inverno é rigoroso, ela saiu de casa, ela foi buscar ele pela cidade, é uma cidadezinha do interior, lá na fronteira, aí ela encontrou ele lá num boteco fechado, ele tomando chuva na rua, tremendo. Ela foi lá, agarrou ele, falou, vamos para casa. Levou ele para casa, aí disse que enxugou ele, botou ele para tomar um banho quente, botou ele na cama. A partir desse dia, ele nunca mais tomou. Quando ele percebeu, né, o amor gigante da irmã, com certeza, quando ele abaixou a arma, ou seja, que a gente fica armado, né? Quando ele abaixou a guarda, a oração fez o efeito. Os 10 anos de oração fez o efeito na vida dele e parou simplesmente com a drogadição. Nunca mais bebeu. Muito emocionantes as histórias, muitas reflexões nessa conversa, nesses diálogos que tivemos aqui. E a gente está aqui no momento final do nosso programa, do nosso episódio. Eu queria pedir para o Pletor Aníbal fazer assim, apontar as dicas, um resumo que ficou aqui dessa nossa conversa para o nosso amigo que nos acompanha. Perfeito, Preletora. Eu vou pedir licença para colocar um ponto que eu acho que nós não falamos aqui e que talvez não, é muito importante também, até porque no texto introdutório que você trouxe para a gente, fala lá sobre hereditariedade. E tem um ponto importante que a Seichoné também aborda, que é a questão da oração aos nossos antepassados. E ela é fundamental também nesse processo de equilibrar o amor familiar, de curar as feridas. Então, nesse pequeno tópico, né, eu entendo que aqui no próprio YouTube vocês vão encontrar, quem está em casa não sabe como orar aos seus antepassados, vai encontrar aí no YouTube da Seichoné.
mas é importante manifestar esse amor aos antepassados. E essa manifestação de amor aos antepassados entra também nos pequenos hábitos que falamos diários para a mudança da atitude, para a mudança da percepção. E aí, quando a gente começa a fazer esses hábitos, a gente se conecta com os nossos antepassados e transforma todo o ambiente familiar. Então, eu queria usar esse espaço final para falar isso. Agradeço, muito obrigado. Ficamos, então, com mudança de atitude, mudança de hábitos e oração para os antepassados. Sim. Pletor José Maria, suas dicas finais, reflexões finais. Bom, eu quero fazer uma reflexão bastante profunda. O livro do professor Heitor... A oração tem força. A oração tem força, a oração tem poder. Na verdade, o Aníbal, quando saiu de casa hoje, recebeu uma lição. Se você não falar desse livro, você não vai voltar para casa, tá? Fica a dica, depois descubra por quê, tá ok? Muito obrigado, precisava falar. Agora, com relação a essa questão, eu queria falar para a família e pro amigo, né? Que por alguma maneira, por alguma situação, está vivendo hoje essa situação consigo mesmo, né? Por maior que tenha sido os erros, por maior que tenha sido as atitudes equivocadas da sua vida, eu quero que você saiba que Deus continua te amando e que seus pais o amam da maneira deles amar, que a sua família te ama da maneira que eles sabem te amar. E se você deseja mudar essa situação, pare de ficar na expectativa de receber amor e doe amor. Abrace o seu pai, que é chato, que fica pegando no seu pé. Abrace sua mãe, que fica mandando você botar blusa para sair de casa. Uhum. Abrace o seu irmão, que é o mais velho e que fica falando que a culpa é dos seus amigos. Não, ninguém é culpado. Quando trouxeram um cego de nascença e perguntaram para Cristo quem era culpado, ele disse ninguém, mas foi assim para manifestar a glória de Deus. Você é Deus da sua família. Você é o Deus da sua família. Você é o mestre da sua família que está fazendo todos eles que pensavam que eram codependentes da drogadição, eles na verdade são codependentes do amor. É do amor que eles são codependentes. Então, doe esse amor para eles, que você vai sair com certeza dessa situação maravilhoso. E aí vai participar dos seminários da Seichonoye, então procura a Seichonoye, que com certeza você vai ser muito bem recebido e com certeza vai dar a guinada na sua vida. Olha, Pletores, não é uma prática do Diálogos, mas o assunto ele mexe tanto com o nosso coração e a gente falou tanto da importância da oração, que eu gostaria de convidar os amigos que estão nos acompanhando agora a orarem junto conosco. No livro Minhas Orações existe uma oração específica, né, para a eliminação dos vícios e eu gostaria de pedir a gentileza do Pletor José Maria conduzir essa oração e aí você que está nos acompanhando agora, ora junto com a gente. Ok. Então, vamos assumir a posição de oração, por favor, para abandonar o vício. O que aprisiona e faz sofrer o ser humano é a prisão existente em sua própria mente. Para se livrar desse sofrimento, deve conscientizar sua condição de filho de Deus e, ao mesmo tempo, perdoar aos outros, esquecendo o passado. O passado não existe mais. Renasça como filho de Deus. Oração. Hoje renasço como filho de Deus. Portanto, estou livre de vícios do passado. Sou filho de Deus. Portanto, só tenho hábitos puros e bons. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos pletores, Aníbal, Pletor José Maria, que o Espírito Santo de Deus abençoe vocês nessa jornada. Muito obrigado. Muito obrigado aos amigos que nos acompanharam. A literatura que foi mencionada aqui no Diálogos, os senhores podem encontrar em livrariasni.org.br. Para nós, uma alegria enorme estarmos juntos. Sexta-feira que vem, às 20 horas, no horário de Brasília, mais um novo episódio do Diálogos, com novos preletores, novo mediador e o mais importante, muito amor para compartilhar. A gente se encontra pelos eventos da Seichonoye. Muito obrigado a todos, até mais.
Olá, eu sou a preletora Lilian Norimatsu e quero convidar você para vir presencialmente nos seminários de treinamento espiritual da Seichonoye em nossas academias espalhadas por todo o Brasil no mês de junho de 2022. Os seminários da Seichonoye são eventos que vibram alegria espiritual e transformam quem participa. Neles vivemos experiências junto à natureza, fazemos novas amizades, trazemos à tona nossa felicidade interior e até descobrimos o sentido mais verdadeiro de nossas vidas. Nosso convite para você participar é para que também você venha descobrir cada vez mais a vida de Deus que habita em você. Confira agora os seminários gerais do mês de junho. Nos dias 4 e 5 de junho, teremos o seminário de orações na Academia de Minas Gerais. Em 11 e 12 de junho, acontece o seminário Ressignificando o seu papel na vida em idioma português e japonês, na Academia de Biúna, São Paulo. E nos dias 25 e 26 de junho, chega o seminário de Gratidão aos Pais, na Academia de Biúna e na Academia de Santa Tecla, no Rio Grande do Sul. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. E em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail seminários@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Esperamos por você. Muito obrigada.